Olá, oitavo ano. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Estamos de volta para mais uma aula, nessa quarta-feira, onde nós iremos ter uma aula de revisão dos conteúdos os quais eu separei para vocês. O primeiro conteúdo é uma parceria criativa, o segundo, confiar e construir, e o último, terceiro, é o ser ou parecer. Eu já mandei as fotos dessas aulas, porque nós já tivemos as aulas, Mas elas serão enviadas novamente de todos os textos, os quais vocês vão precisar para estudar para a prova. Tudo bem? Então, não ficou a atividade da aula passada, porque nós não terminamos o conteúdo. Ele só vai terminar depois da nossa avaliação. Então, nosso primeiro assunto, uma parceria criativa. Falando de parceria, nós estamos falando de relações, de companheirismo. E que esse companheirismo, essa parceria, ela deva realmente existir entre os quais, no qual que o texto se refere, segundo a frase de abertura, o homem e a mulher, ok? Então fala que a parceria, ela é importante, nós temos essa necessidade, por mais forte que nos achamos, nós necessitamos desta parceria. E o primeiro exemplo da aula, ele mostra num dos filmes do super-herói, que ele chama a atenção o desespero dele quando a Lois, sua amada, morre. Então deixa entender que mesmo ele sendo super-herói, que mesmo os super-heróis, eles têm essa necessidade, que é da convivência, que é realmente dessa parceria, dessa divisão, que um precisa do outro. Então, nós observamos que ainda existe realmente pessoas que vivem achando, que ele deva ser superior, que alguém deva ser subordinado a ele. Nesse caso, é muito voltado para o lado masculino. A gente ainda observa que existem relações nesse sentido. Então, para completar-se um ao outro, é necessário que haja mudança, O texto, ele fala que essa diferença, ela ainda existe. Uma longa história do domínio masculino ainda aparece de várias maneiras. E uma delas, ele cita aí no texto. Tipo na linguagem que usamos, na média de salários que ainda é maior entre os homens, em ideias preconcebidas de que seja uma tarefa masculina ou feminina, na história contada a partir de figuras masculinas, na figura da mulher como sedutora, valendo apenas pela beleza física, e que outros modos de mostrar o papel do homem e da mulher você lembra? Ele mostra aí alguns, relacionando o homem, como algo superior, como posições, superiores ainda à mulher. Então a gente observa que a mulher, ela já conquistou esse espaço em relação à parceria, em relação à igualdade, mas ainda observamos que falta muito, para ser conquistado. E uma delas, o mais importante que nós deveríamos, ou que nós podemos ter, realmente é a compreensão de ambos os parceiros em relação à parceria, certo? Então, na próxima página, uma organização católica das Mãos Unidas denunciou em 2004 que 70% das pessoas em situação de pobreza absoluta no mundo são mulheres. Então, o texto acaba de mostrar uma desigualdade, uma luta que nós ainda, mulheres, tentamos conquistar, que é o direito de igualdade. Então, ele mostra que 70% das mulheres em 2004
ainda apresentavam uma situação de pobreza extrema relacionada às mesmas. Isso por quê? Isso porque ainda falta acontecer a parte dos direitos iguais para as mulheres, né? De oportunidades, oportunidade de empregos, oportunidade de trabalhos, de bons salários. Então, algumas coisas ainda desfavoráveis acontecem. Em países onde a diferença entre homens e mulheres são menores na educação, no emprego ou no direito à propriedade, há um crescimento econômico mais rápido e diminui as taxas de malnutrição e mortalidade infantil. Olha só, em países onde está quase, né, equiparado esses valores, onde as diferenças são menores, a gente observa que há uma melhoria para todos, de uma forma geral, inclusive nas taxas de mortalidade, né, de malnutrição e mortalidade infantil. No campo de trabalho acontecem diferenças importantes. Algumas deles o texto relata. Por exemplo, na estatística geral, mulheres ganham menos. Profissões chamadas femininas são menos valorizadas. A mulher que quer ou precisa trabalhar fora de casa enfrenta a chamada dupla jornada de trabalho. As que trabalham em casa têm seu trabalho desvalorizado e dependem de alguém que as sustentem. Várias situações ainda, né? Nas estatísticas, sempre a gente observa que a mulher ganha menos. Embora tendo as mesmas profissões, né? Embora tendo os cursos superiores que as mulheres têm até mais do que os homens, segundo as pesquisas, ela ainda continua com um salário inferior ao do homem, em vários aspectos. Então, a libertação da mulher pode e deve ser também a libertação do homem, para que os dois possam ser mais felizes e construir junto uma vida melhor. A libertação ela é de acordo para os dois, né? Acontecer realmente entre os dois. Nós observamos que quando se tem essa libertação dos dois lados, melhor dizendo, fica muito mais fácil de se construir, de se trabalhar em parceria, em busca de uma vida melhor, em busca de um estar melhor. Então, o companheirismo, ele é fundamental existir entre o homem, entre a mulher, né? As suas parcerias, os seus diálogos, os diálogos, melhor dizendo, eles são importantes. São importantes e devem ser interessantes quanto ao homem, tanto para o homem quanto para a mulher. E também ele é um complemento, né? Os dois, usando dessa forma, são responsáveis por tudo, né? Que acontece ao redor, por onde eles estão. E mostra que todos dois só tem a ganhar quando se tem realmente essa parceria, essa confiança, esse diálogo entre os dois. O próximo ponto o que fala o próximo? Diz o seguinte: os antropólogos que estudavam vários povos descreveram culturas em que o papel social da mulher e do homem não corresponde ao que estamos acostumados a ver. Então ele mostra que dentro de algumas religiões, né, o parágrafo ele fala que dentro de algumas religiões, os homens eles dão credibilidade, dando esse espaço para as mulheres, porque acreditam que elas têm mais o jeito para desenvolver o trabalho. Acreditam que ela tem uma relação, uma ligação até maior com a natureza do que eles. Então eles fazem essa comparação da ligação da fortaleza da mulher com a natureza, né? Ele diz que há religiões em que a mulher tem uma situação de destaque. Isso acontece principalmente em grupos que têm um ritual relacionado mais diretamente com a natureza, como a maternidade é mais visível do que a paternidade. É comum que esses povos considerem a mulher como fonte de vida ligada ao ministério divino da criação. As religiões de origem africana, por exemplo, valorizam as mulheres como grandes intermediárias entre os problemas deste mundo e o além. Olha só, a gente ainda vê, né, algo acontecendo em relação, sendo beneficiado
para o lado da mulher. Então, os homens, nesse caso, dessa religião, né, eles acreditam que a mulher tem uma ligação mais forte. Diretamente porque eles ligam a natureza com o ato da paternidade. Então, eles consideram ela como fonte de vida, nesse sentido, ligadas ao ministério divino, realmente da criação. Quando a Bíblia fala da criação do casal humano, percebe-se que, apesar de o texto ter sido escrito numa cultura patriarcal, o ideal proposto era uma relação harmônica. Ao se defrontar com a mulher, o homem diz: "Esta sim é o osso dos meus ossos e carne da minha carne." É uma passagem bíblica, Gênesis 2:23. E foi assim realmente quando Jesus a criou os dois, né? E colocou ali no Jardim do Éden, né? E disse para Adão que seria carne de sua carne e ossos dos seus ossos. Se todos compreendessem claramente o que diz essa palavra, né? Seriam tratamentos diferentes. Porque ninguém quer fazer o mal para si mesmo, né? Então, já que ambos são uma só carne, um só osso, como diz o próprio texto, todo mundo se cuidaria melhor e viveríamos felizes, assim cuidando uns dos outros. E a gente observava, né? Quantos feminicídios têm acontecido por parte dos seus próprios companheiros, que infelizmente eles não sabem, ou não leiam, ou não têm conhecimento, né? De que a mulher é considerada parte dele. Se todos entendessem dessa forma, muitas coisas terríveis seriam evitadas, né? Porque ninguém quer realmente fazer o mal para si mesmo. A Bíblia diz que o que estava nos planos de Deus era uma cooperação igualitária. Inferiorização da mulher acontece porque não se vive como Deus havia sonhado. Essa parte ele fala realmente do pecado, que essa consequência ela não veio somente para a mulher, ela veio para todos, né? Veio para ambos e de uma forma geral. Enquanto ele fala que para o homem era ele viver do seu próprio trabalho e comer do seu próprio suor, que até então no jardim o trabalho dele era leve, só ficar somente no jardim, né? E o da mulher realmente foi ter dores de partos, que na verdade na hora de ter os filhos. Então, nas primeiras comunidades cristãs havia a participação da mulher na família inteira. Paulo, grande divulgador do evangelho, foi muito ajudado pelo casal Áquila e Priscila. Morou com eles algum tempo e os dois lhe expuseram mais profundamente o caminho do Senhor. Em parceria, Paulo e Priscila e Áquila faziam o trabalho que era de evangelização e ajudaram a Paulo, né, a conhecer realmente os caminhos do Senhor. Biblicamente falando, a Bíblia relata que várias mulheres acompanhavam na missão de Jesus. Jesus não fazia acepção das mulheres, dos trabalhos dela. Na verdade, elas tinham um maior valor, né, em acompanhar Jesus em sua caminhada. Temos várias, entre Maria Madalena, né, várias mulheres que a gente não lembra no momento para citar para vocês, que foram mulheres de grande importância na missão de Jesus aqui na Terra. Certo? Então, fica terminado esse nosso assunto e nós vamos agora para o nosso próximo assunto, que é construir, confiar e construir. Esse texto ele fala numa parte importante do confiar e construir, relacionando que a nossa confiança ela deva existir, né? Não somente ou seja, quando nós colocamos essa confiança do construir, o ser humano ele tem os dois lados. Tanto realmente o de dar a mão, o de ajudar, o de confiar, né? E ele mesmo se erguer para determinada construção. Então, o que a gente observa no primeiro? Precisamos de tão pouco e ficamos aflitos com tantas coisas. Então, na primeira cena, o que é que ele mostra? Na primeira cena, uma propaganda de carros que foi vinculada à TV, um rapaz está aprendendo o segredo do bem viver com um monge budista. E o mestre conclui dizendo ao jovem que possui apenas o que pode carregar. Muito contente, o aprendiz agradece a orientação. Agora está preparado para ser mais feliz. A seguir, compra um carro que é bem grande e consegue carregar muitas coisas. No próximo parágrafo ele diz: o dinheiro, além de necessário,
O dinheiro, além de necessário, objeto de consumo, símbolo de prosperidade, são muito desejados. Tão desejados que podem trazer mais preocupação do que realmente prazer. Mas há outras inquietações capazes de tirar o sono, de ricos e pobres, uma doença, um filho drogado, um romance mal resolvido, um conflito familiar, um emprego. A gente não sabe se vai conservar. Então, o ser humano ele é assim mesmo, né? Ele vive assombrado com a ideia de ter mais e depois fica preocupado com o que tem, com o que ainda não tem e com o que pode vir a perder. Então, na relação, né, com o tema do confiar e construir, nós observamos que o homem ele está sempre em busca de algo, de uma realização, de uma construção, né? Muitos vivem, né, em torno do sempre mais. Muitas pessoas até sofrem por antecipação, preocupada com problemas futuros que muitas vezes nem chegam a acontecer. Preocupação demais pode até bloquear a ação. É o que acontece, por exemplo, com os avarentos que passam necessidade porque tem que temem um dia não ter dinheiro. Aí vive como se não possuísse nada e não tem nem a paz de espírito do que de fato se desprenderam dos bens materiais. Olha o que o texto mostra, né? Que a preocupação do homem em relação à construção, ele é tão obcecado em relação ao construir, ao ter, né, ao materializar, ao guardar, ao juntar, que quando ele chega a esse ponto, né, de serem avarentos, que os avarentos realmente são aqueles que dizem que não tem nada, é uma questão preocupante, porque ele passa a ser realmente um pobre de espírito, né? Não tem paz de espírito, porque é o tempo todo preocupado com os bens materiais. Ele não se desprende, na verdade, dos bens materiais. Se ele não tem, ele quer conseguir. E se ele conseguir, guardou, o medo dele é de acabar, né? Próximo ponto, confiar em Deus não impede. Ou seja, faça direito o que deve ser feito hoje, sem aflição por medo do futuro e com a confiança no interesse que Deus tem na vida de cada um. Ao dar esses conselhos, Jesus talvez estivesse se lembrando de ideias de que no Antigo Testamento, que fizeram parte da sua educação em Nazaré, ele deve ter ouvido seus pais esse trecho de Provérbios e Salmo, que diz: adestra-se o cavalo para o dia do combate, porém a vitória depende do Senhor. Então, o que Deus diz? Que nós não podemos andar preocupados com isso ou aquilo. Quando entregamos para o Senhor, né? Tudo Ele resolve. Então, tem coisas que nós não podemos resolver, somente a Ele. Tem coisas que não está dentro da possibilidade humana. Pertence somente para Deus, né? Então, nesse momento é hora de descansar. Então, confiar em Deus não impede de tomar as providências cabíveis para garantir o futuro. Afinal, é preciso adestrar o cavalo para o dia da batalha. No tempo de Jesus, não havia seguro de saúde, previdência social, nem outros instrumentos para as pessoas se prepararem para as emergências. Ele não está censurando quem hoje faz questão dessa segurança. É sensato, é direito de cada um. É até sinal de responsabilidade, porque aqueles que amamos buscar o que estiver ao nosso alcance para evitar possíveis problemas futuros. O que não é sábio é viver aflito, angustiado, sofrendo por antecipação, sempre com medo. Né? Não é pecado, como nós acabamos de ver. Confiar é uma parte cabível a todos nós. Né? E isso deve ter, essa confiança ela deve ter, mas o construir também. O construir ele é cabível. Não é que isso é pecado, as pessoas trabalharem, conseguirem os bens materiais, né? O texto fala que no tempo não se tinha isso, né? Das pessoas se prepararem caso precisassem, porque realmente não havia a previdência social, não havia o seguro de saúde. Mas que não é pecado que nós façamos essa parte. Cuidamos, né? Para que quando as necessidades chegar, você tenha com que realmente se apegar. O importante é que você não deixa isso como algo principal, primordial na sua vida. Viver em prol sempre do trabalho, do acúmulo de tesouros, que a Bíblia fala, né? Sem se preocupar com a outra parte da vida. Então, é como dizem certos letreiros.
de para-choques de caminhão, fé em Deus e pé na tábua. Se refere ao construir, né? Confia que vai dar certo, busca, luta e consegue. Agora, se você só disser eu confio e ficar de braços cruzados, esperando que algo aconteça, não vai acontecer. Precisa de ter ação. Mas também quer dizer que não é para andar por aí descuidado, deixando a vida rolar, certo? Então, acabou de completar o que eu acabei de falar. Confiar, mas também correr atrás. Claro, tudo dentro do normal, né? O último ponto. O mesmo Jesus que mandava confiar em Deus, como fazem os pássaros do céu, ensinou uma das suas parábolas com outras atitudes muito importantes. Jesus manda, né, Jesus dá exemplo dos pássaros, que eles não vivem aflitos, que eles não trabalham e são sustentados todos os dias porque Deus providencia. Usa quem quer que seja para alimentá-los. O reino dos céus é como uma festa de casamento. 10 moças foram convidadas, 5 eram tolas e não levaram óleo de reserva para as suas lâmpadas. As outras 5 tinham mais juízo e se preveniram com vasos de óleo sobressalente, quase não sai. Essa noite o noivo demorou a chegar. As moças adormeceram e quando o noivo chegou, elas acordaram e se prepararam para entrar na festa, mas as lâmpadas das 5 que estavam sem óleo se apagaram, e elas tiveram de voltar à cidade para comprar mais. Quando voltaram, encontraram a porta fechada e não puderam entrar. Jesus termina a parábola dizendo: vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora. Então confia, vigia, fica atento, observa. É isso que ele manda que nós façamos, né? As moças, algumas estavam preparadas, as outras não, né? Estavam distraídas. Então, terminando esse assunto do confiar e construir, Jesus manda realmente, né? Ele orienta que todo ser humano deva confiar, mas não somente ficar de braços cruzados, mas que ir atrás realmente daquilo que precisa, certo? Não, como fala o próprio texto, demasiadamente. Ok? Então, nós vamos lá para o nosso próximo texto, que tem por título Ser ou Parecer. Bem, o texto ele fala de duplas identidades, né? Personalidades, que a qual o ser humano ele não pode ter. Nós, seres humanos, temos que ser únicos, porque foi assim que nós somos criados, né? Únicos, verdadeiros, sinceros, comprometidos. E nós vimos que muita gente usa essa questão do ser ou parecer. Muitas usam por necessidade, por se sentirem desvalorizadas, rejeitadas. Outras querem levar algumas vantagens, né? Em relação ao assunto que nós estamos, seja por trás, né? Da questão do ser ou parecer. Mas o texto fala que exemplos de infidelidade podem exigir que se tente mostrar alguma qualidade como se fosse preciso estar sempre dizendo: não sou tão insignificante assim. O outro, quando são rejeitadas, em situações perigosas ou quando algum grupo tem altas exigências, muitas vezes qualidades são exageradas, defeitos são cuidadosamente ocultados na esperança de conseguir emprego, aceitação no grupo valorizado, isenção de culpas e de uma situação difícil. Ou seja, muita gente usa dessa questão do parecer, né, do seu parecer, em situações referentes às quais nós acabamos de citar. Então vamos lá ao próximo. Nem toda exibição é mentirosa. Às vezes as pessoas contam o que realmente fizeram, mas contam com uma frequência e uma vontade de aparecer que nem é tão difícil identificar. Não será sempre tão ruim assim. Afinal, as pessoas precisam se dar a conhecer. E que não quer mostrar o seu lado melhor. Quem não quer mostrar seu lado melhor? No entanto, fraquezas e erros também fazem parte de nós. Se vemos um filme de um herói muito perfeito ou um vilão totalmente mau, ficamos achando que há algo de falso na história. Na vida também. Há quem diga que quando
Há quem diga que quando algo parece bom demais, pode ser verdade, e geralmente não é. Então ele fala da questão realmente do parecer, né? Do ser ou do parecer. Que muitas pessoas mostram realmente ser o que elas não é. Muitas pessoas mostram, através de seus comportamentos, uma outra identidade fora de si, né? Da sua aparência, enfim. Então, só há personalidades, só há possibilidade de encontro com pessoas que se revelam quem deixa transparecer aquilo que de fato são. Então, as pessoas elas têm que ser verdadeiras, aonde quer que elas sejam, né? Através do convívio é onde a gente pode descobrir. Muitos se revelam. Até existe o ditado que as pessoas dizem, quer conhecer alguém, more com ele. Porque realmente é onde você vai passar a conhecer mais de perto, né, a pessoa que é, suas características, seu modo de ser, seu comportamento, enfim. Mas que esse comportamento, essas características, né, esse modo de ser dessas pessoas, nós, né, nosso, eles devam ser em qualquer lugar que estejamos. Afinal, a palavra diz que com todos nós deve ser sim, sim, não, não. Não existe arrodeios, né? Então, demonstrar o que não é, isso não é legal. No próximo ponto, a intenção de Jesus fica mais clara se olharmos os evangelhos de Lucas a situação. Ou seja, o texto ele fala que existem pessoas que se julgam tão justas que não precisam de arrepender-se de nada. E nós observamos que todos nós seres humanos, nós necessitamos realmente de arrepender-se de alguma coisa. Nós não somos feitos perfeitamente. Nós erramos, cometemos erros, cometemos algo, né, que não é agradável, mas nós temos o direito de se reconstruir, de voltar atrás, de consertar o que erramos. Mas o melhor de tudo isso é saber que somos acolhidos por Deus de verdade. Ele não nos desampara nesse momento, né? Jesus não faz acepção de pessoas. No texto fala sobre os escribas. Eles julgavam Jesus por ele andar com pessoas, né, que tinham uma má conduta, como diz o próprio texto. Por quê? Porque eles, fariseus, se julgavam certos, se julgavam justos, viviam separados de outras pessoas, no entendimento deles para não se contaminarem. E por essa razão eles não aprovavam o que Jesus fazia, que era de acatar todas as pessoas. Mas Jesus, ele não faz acepção de pessoas. E principalmente aqueles que necessitam da sua ajuda, é a quem mais olha, né? No sentido de que eles podem reconhecer os seus erros e consertá-los. Então, encerra-se aqui o nosso texto, né? A próxima página, o último parágrafo. Nós observamos que Jesus ele deixa como um alerta que todas as pessoas têm de ser você mesmo e não parecer. Todo ser humano ele tem que usar a sua identidade a qual Jesus criou, né? E nós vimos que ele nos criou diferente, únicos. Nós somos únicos, não somos iguais a ninguém. E cada um deva ser você mesmo. Não tentar esconder-se atrás de algo. Não tentar disfarçar aquilo que você não é. Isso não é legal e Deus também não se agrada, né? Quando nós fazemos desta maneira. Ok, meus queridos. Então, a nossa aula fica por aqui. A próxima aula é a nossa prova. E até lá, com fé em Deus.